Olá, amigos do Espaço Interativo. Obrigado pela oportunidade de fazer com que nós possamos entrar até os seus aposentos e ventilarmos assuntos de real significância para a nossa estada, para o nosso cotidiano. Hoje nós estamos aqui com a querida Aglaê Silveira, paulistana, psicóloga. Bom dia, Aglaê. Bom dia, Escaramuza. Prazer é meu, viu? Da mesma forma. E o assunto é por deveras interessante, porque fala de família e comunicação. Se nós voltarmos na formação do feto, a criança já se comunica com a família através do afeto. E com a vinda, a família procura interagi-la, integrá-la, acolhê-la. Então, a comunicação em família, Aglaê, é por deveras importante. Eu diria que é fundamental, né? É o primeiro núcleo onde a pessoa acorda, vamos dizer assim. Você estava falando do feto que já se comunica. E se comunica muito mais do que nós podemos imaginar. Ele já conhece a voz do pai, né? Já fizeram testes para comprovar isso. Ele vive no clima espiritual da mãe e do lar. Então, desde aí, a comunicação já é muito importante, a interação entre os membros da família. E depois disso, Aglaê, com o crescer, com o andamento, com o crescimento físico, intelectual, moral, a comunicação continua sendo sempre importante, mas nem sempre se acolhe de uma forma adequada. Nem sempre a família comunica-se adequadamente com mais este ser vivente. Sem dúvida. E aí nós encontramos, às vezes, pais de adolescentes, de jovens, que vêm nos reclamar que eles não se comunicam, que eles não contam os seus problemas. E na maioria das vezes, nós vamos fazer o que nós chamamos de anamnese e verificamos que esse comprometimento na comunicação já vem desde pequenino. É que se percebe mais na adolescência porque espera-se que o jovem venha, conte os seus problemas. Mas se ele for acostumado ao diálogo, à convivência familiar desde cedo, o problema até pode aparecer, mas com menor intensidade. Agora, nos dias de hoje, Aglaê, em que nós vivemos uma pressão econômica pela existência, para que possamos assumir os compromissos, pais trabalham, só vêm as crianças à noite. Essa ausência do ontem que a mãe cuidava diretamente dos filhos, até que ponto é prejudicial se nós não soubermos aproveitar o tempo que nós temos com eles para a comunicação? Você falou uma coisa muito importante, aproveitar o tempo que nós temos para a comunicação. Era muito bom que a mãe ficasse em casa, cuidando dos filhos. Porém, muitas vezes, isto não garantia a qualidade da comunicação. Se a mãe se envolvesse muito nos problemas de casa e não falasse com o seu filho, não interagisse com o seu filho, não é diferente da mãe que trabalha fora hoje e volta e tem o cuidado de conversar com seu filho, de trocar ideias, de sorrir, enfim, essa mãe que aparentemente pode estar mais distante, pode estar mais presente do que a mãe do passado que ficava em casa. Não é regra. Agora, essa comunicação do ontem, que muitas vezes falava assim, senta e escuta. Na relação com hoje, mudou? Mudou bastante. Esse senta e escuta era principalmente voltado para a figura paterna, né? Que era envolvido todo num halo de autoridade, então falava-se pouco com o pai. Hoje mudou completamente, né? As crianças falam e se comunicam com os pais, mas muitas vezes nós sentimos que falta conteúdo na comunicação. Que essa comunicação não precisa ser longa, não precisa ser extensa, mas precisa ser profunda. Aproveitar o tempo
para trocar os valores familiares. E você puxou agora uma situação interessante, Aglaé, que fala em relação aos valores. Os valores de hoje, nesse mundo moderno, em que as crianças têm uma maior liberdade de expressão, nem sempre interagem com a família, essa oportunidade que elas têm. Os valores hoje mudaram um pouco, o que faz com que a comunicação no lar fique um pouco truncada. Eu não diria truncada, mas diria modificada. Antigamente nós tínhamos a obediência, que poderíamos até chamar de uma obediência cega. Mandou-se, obedece-se, né? Hoje em dia nós estamos com um quadro aparentemente caótico, porque quem manda é a criança. Faço, não faço, vou, não vou. O que é que pode ligar esses dois aspectos de uma maneira positiva? É justamente a ação que mostra os valores. Eu posso ter uma comunicação verbal boa sem ter uma comunicação de valores boa. E posso ter uma comunicação de valores pela minha conduta muito boa, sem ter uma comunicação verbal assim que se desejaria. Agora, aquela caixinha de 20 polegadas, se bem que hoje já temos com mais de 50, de uma certa forma ela nos interagia na comunicação. Porque estávamos ali próximos para ver um programa, analisar, etc. Hoje, com outros recursos tecnológicos, percebe-se nos lares que quando é o momento da prosa, da conversa gostosa, da indagação, como é que foi o seu dia, nesse momento que nós chegamos em casa, parece que cada um vai para o seu canto e fica com o seu celular vendo as respostas que deixou de dar no correr do dia. Será que nós não estamos sabendo usar os recursos e estamos colocando a comunicação familiar em segundo plano? Eu nem sei se nós temos consciência de que nós estamos colocando a comunicação em segundo plano. Porque embora ela seja praticamente instantânea nos dias de hoje, muitas vezes ela não tem profundidade, não tem sentido. Mas eu gostaria, já que nós estamos falando de família, de nós analisarmos como era a comunicação familiar. Nós não tínhamos televisão, então unia-se a família em torno da mesa, conversava-se, mas geralmente era uma conversa unilateral. As crianças não tinham o direito de se expressar. Chegou a era da televisão. As crianças, em torno da televisão, já se falava pelo menos de um assunto, do mesmo assunto. Hoje você tem razão. Cada um pega um recurso de comunicação, seja ele o telefone, seja ele o computador, e cada um vai para o seu canto. Mas falando o quê com quem? Então essa é uma grande pergunta que a gente faz. Como está a comunicação? Mudando, mas será que ela está mais profunda? Poderíamos dizer que chegamos no excesso de a família em casa reunida, mas distante, porque cada um está vendo a sua notícia no celular, do filho mandar até um torpedo para a mãe dizendo, está pronta a janta? Chegamos nesse ponto. Chegamos nesse ponto. Nas empresas, né, um falando com o outro, as mesas paralelas. Mas eu acredito, e nesse ponto eu sou otimista, eu acredito que nós vamos aprender a nos comunicar com esses meios modernos e dizermos aquilo que não só que podemos, mas que principalmente precisamos dizer. Agora, a família que deveria construir muito, Aglaé, em torno da comunicação, de valorizar a presença, e por isso é importante a formação de um incentivo espiritual que faz com que a família permaneça mais unida, não carece um pouco de um esforço, de uma vontade maior de nós nos realmente integrarmos? Eu poderia usar a palavra conscientização? Depende muito de que nós nos conscientizemos do valor e da necessidade da comunicação, que muda totalmente o relacionamento, quer na família, quer na sociedade. Agora, a sociedade somos nós. Sem dúvida. Nós não podemos esquecer que, como membros importantes da sociedade, nós temos que passar esses valores
no início do laboratório maior, que é a família. Sim. Família e comunicação é um tema abrangente, que merece muita atenção de todos nós, familiares queridos, que estão do outro lado da Câmara, para que nós possamos ventilar o assunto. Família e comunicação, Aglaé. Muitos acham que a família é mais um problema do que um recurso, uma possibilidade. Em que os que pensam assim pecam em termos de comunicação dentro da família? Nós não podemos nos esquecer que toda a impressão que nós temos, tudo que nós vivemos, ele parte de dentro para fora, e não de fora para dentro. Eu posso encarar a minha família como um problema, e naturalmente, provavelmente ela será. Mas a família é o núcleo primeiro. Então, se nós pensamos que a família é um problema, provavelmente os nossos familiares, principalmente as crianças, vão se desenvolver com essa ideia, quando na realidade ela é o núcleo formador do cidadão. É aí que a pessoa começa a ser quem é. Então é muito importante nós verificarmos. E para mim, o que é a minha família? Agora nós percebemos nos lares brasileiros, do mundo inteiro, Aglaé, que há famílias que têm uma dificuldade de comunicação terrível. Comunicam-se através de gritos, de xingos, e principalmente pela falta de respeito na relação com os familiares. E isso observa-se de uma forma assídua. Por que essas famílias não se conscientizam de que amenizar as suas revoltas contribuiria muito para a harmonia da família? Olha, muitas vezes a família não se percebe dentro desse problema. O palavrão, ou o conversar de uma maneira agressiva não é percebido pela família, porque o núcleo se comunica assim. Então, qual seria, na nossa opinião, o melhor caminho? É uma escola de paz, que foi trazida, inclusive, para o Brasil, pelo padre Charbonneau, que tomou, chegando no Brasil, um caminho completamente diferente do que era na França, porque chegou no Brasil, já passou a ser voluntário, mas eu acredito que os pais precisam de orientação. E essa escola de paz seria muito interessante, porque quando eu me percebo gritando, quando eu me percebo desqualificando uma pessoa, eu posso tomar providências. Caso contrário, se isso me parecer natural, fica difícil. Agora, percebe-se na comunidade, Aglaé, de uma forma geral, não específica, de que há uma certa agressividade no mundo. Essa agressividade é porque nós não nos comunicamos devidamente na família ou porque fatores externos têm contribuído para esse quadro atual? Olha, eu acredito nos dois fatores, mas começamos em família. Nós passamos para a sociedade, via de regra, o que nós vivemos em família. Se na nossa família nós respeitarmos uns aos outros, mesmo sendo desrespeitados na sociedade, nós vamos saber que atitude tomar. E o inverso também. Agora nós percebemos também, Aglaé, que há pessoas que não conseguem se comunicar em família, mas fora do lar são hábeis comunicadores, mas no lar se fecham, não se abrem. Que quadro nós podemos dar a essa situação que às vezes é comum nos lares brasileiros? Olha, nós podemos fazer várias abordagens. Eu vou fazer uma. Geralmente, na sociedade, pede-se que você seja agradável. Inclusive, tendo em vista que se você não agir dessa maneira, você pode perder o seu emprego, você pode perder a sua amizade, você pode ser mal visto. E nós não queremos ter uma imagem negativa perante as pessoas. Mas em casa, supõe-se o quê? Eu posso falar ou não falar o que eu quiser. Em casa não tem cerimônia. E isso causa realmente um afastamento lamentável, que a família deve procurar, vamos dizer assim, trabalhar desde cedo.
É difícil, acontece, é difícil que o jovem mude tanto assim. Muda por causa de vários fatores que talvez hoje não tenhamos tempo. Mas se ele está acostumado a falar, provavelmente ele vai continuar a se comunicar em casa. Agora, nós poderíamos chegar a uma observação dura, difícil, de que em função da falta da comunicação, nós observamos que as famílias estão em crise? As famílias estão em crise, eu concordo com você. Não sei se tudo seria pela falta de comunicação. Às vezes, nós lembramos que existe uma comunicação não verbal. Uma comunicação pelo sentimento, uma comunicação pelo acolhimento. Muitas vezes um olhar, muitas vezes um toque, passa muito mais do que as palavras. Então talvez o que esteja faltando na família seja tempo. Tempo para nós olharmos um para o outro. E nós podemos criar esse tempo. Está nas nossas mãos. Falando em criação, Aglaé, me lembro de um quadro de a criança ali com o seu quebra-cabeças e o pai chega em casa depois de um dia de serviço e a criança fala: pai, vem ver aqui o que eu construí. Ele falou: não tenho tempo, meu dia foi difícil, terrível, complicado, problemas, não tenho, mas vem ver, papai, o que eu fiz. Foi um dia difícil. Mas, pai, eu construí algo para você. E observa-se que os pais ainda envolvidos com a pressão econômica, profissional da sobrevivência, não abrem esse espaço para aproveitar aquele momento de diálogo com o seu ser mais pequeno. E veja bem, não é só um momento de diálogo, é um momento de troca. Ele está chamando o pai, não para ver o quebra-cabeças. Pai, eu fiz. E depois, ainda terminando a frase, eu fiz para você. Né? E o pai poderia, mesmo que não tivesse tempo hábil, dizer: meu filho, que bonito, foi para mim? Obrigado. Agora, há alguns pais também que se comunicam só de fim de semana, né, Aglaé? Mas se comunicarem bem de fim de semana... É melhor... já é melhor do que se comunicar em nenhum horário. E né? essas famílias, Aglaé, que hoje há uma mudança muito grande do quadro de família, na composição da família. Você acredita que essa trajetória atual que a família atravessa, ela será aproveitada no futuro para uma integração maior, ou nós estamos esfriando eventuais laços existentes? Não, eu acho que nós estamos mudando os laços. E tenho grande otimismo em que nós vamos reconstruir ou construir uma nova família. Sei que os pais querem dar o melhor para os seus filhos. Talvez não saibam no momento como fazer, mas acredito piamente de que todos querem se amar. Todos gostariam de que a comunicação fosse boa. Então eu diria aos pais: dê um sorriso para o seu filho, diga a ele: eu te amo. Às vezes é tão raro a gente ouvir isso de quem a gente gosta. E esses lares conturbados, nós poderíamos chegar à colocação de que são lares que não têm valores? Não existem valores, sempre existe valor. Agora, eles estão conturbados? Procure ajuda. Não só de profissionais, porque às vezes é difícil, mas há tantos livros, há tanta oportunidade de trocar ideias, de ver programas na televisão que orientem. Eu acho que a gente não pode perder a esperança. A família é o foco inicial de todas as pessoas. Vamos respeitá-la com o nosso amor. Agora, falando em comunicação e família, Aglaé, os filhos menores hoje estão falando mais alto? Sem dúvida. Eu não sei se dizer infelizmente, mas hoje a criança manda nos pais e isso gera uma insegurança muito grande. Tomara que os pais acordem para isso e vamos mudar esse meio de comunicação. Porque às vezes esse quadro de tudo pode, né, Aglaé? O tudo pode dar à criança uma sensação de que ela está solta na vida. E para que ela possa se integrar melhor nessa situação, os pais precisariam aproveitar os momentos para a abordagem ideal. Sem dúvida, os momentos
Principalmente em que a criança olha para os pais e com o olhar pede alguma coisa. E você? Está se comunicando bastante com a sua família? Espaço Interativo volta outro dia.